Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Dalto Paiva, sou professor de Biologia. Nessa videoaula, para você que vem acompanhando as nossas videoaulas ou para você que está iniciando o seu estudo agora com a gente, tá? Essa videoaula, esta em especial, é destinada à embriologia, estudo da formação e desenvolvimento do embrião, como já falamos em outras videoaulas, tá? Nessa videoaula nós mostraremos para você uma etapa já vista anteriormente, porém um pouco mais aprofundada. Etapa que eu chamei de segmentação. Você lembra disso? Segmentação, também chamada de divisão ou clivagem do zigoto. O zigoto não vai dividir? Vamos relembrar, vamos recapitular. Houve um mecanismo de fecundação onde os gametas se fundiram, resultando na formação do zigoto, ou célula-ovo, ou simplesmente ovo, né? E o zigoto começou a dividir, começou a sofrer mitoses. E dessas mitoses foram surgindo estruturas ao longo do desenvolvimento embrionário, né? A primeira estrutura que nós vimos após a divisão do zigoto foi a mórula, logo após a blástula, a gástrula, a neurula e assim de forma sucessiva, né? Só que aí vem o objetivo dessa aula. O zigoto não vai dividir, mas dependendo da espécie de animal que você analisa, o zigoto vai se dividir de forma diferente. São 4 divisões, mas você fala mais Daltro, ai meu Deus, que não sei o que difícil. Não tem nada complicado aqui. Nós entenderemos passo a passo por que é que o zigoto, dependendo do tipo da espécie de animal analisado, vai se segmentar de forma diferente. Então entenda, dependendo da espécie do animal, a divisão do zigoto será diferente. Você fala, mas Daltro, nós já vimos uma divisão um tempo atrás. Vimos uma divisão geral, para que você pudesse entender o que acontece com o embrião ao longo do desenvolvimento, na embriologia. Nessa aula veremos tipos de segmentação, como o zigoto vai se dividir de acordo com a espécie que você analisa. Mas para que possamos entender inicialmente essa ideia, por que o zigoto divide de uma forma diferente? Tem tudo a ver com a composição do zigoto, tá? O zigoto não é uma célula. Ora, essa célula é composta de quê? Essa ideia vai definir de que forma o zigoto vai se dividir de acordo com a espécie do animal que nós vamos analisar. Então vamos começar por aí, tá? Olhando o zigoto e a composição do zigoto. Então tá aí, o zigoto, né? O zigoto, na verdade, também chamado de célula-ovo ou simplesmente ovo, não é a mesma coisa? Ora, vamos pensar um pouquinho, zigoto não é uma célula. Então, o que seria o recheio, todo o conteúdo interno de uma célula? Não é o citoplasma, não é isso? O zigoto sendo uma célula, 2N, diplóide, a primeira, né? Diplóide que levou à formação do nosso organismo ou de qualquer organismo vivo. Os zigotos, já que é uma célula, esse recheio, esse conteúdo é o citoplasma. Porém, além de citoplasma, o zigoto tem vitelo, tá? Vamos recapitular. Vitelo, na verdade, é uma substância nutritiva que ajuda o embrião a desenvolver, também chamado de lécito. Lécito é a mesma coisa. Aí você fala, mas Daltro, a gente já viu essa etapa de divisão do zigoto, que é a segmentação. Então, recapitulando, agora estamos vendo a divisão de cada animal, de cada ser vivo analisado. Dependendo do animal, o zigoto vai se dividir de forma diferente. São as chamadas segmentações, são tipos de segmentação, que nós já vimos uma, né? Na verdade, baseamos na nossa, a ideia de uma videoaula passada. Nessa videoaula, nós teremos a ideia de outras divisões, outras segmentações. De acordo com o animal que você analisa, do reino animal, os 9 animais que nós conhecemos, cada zigoto divide de forma diferente. Ele vai se dividir de forma diferente, baseado na quantidade de citoplasma e na quantidade de vitelo ou lécito, que é a mesma coisa. Citoplasma seria todo o recheio, todo o conteúdo interno da célula, né? E junto com o citoplasma existe uma substância que eu vou chamar de vitelo. Vitelo é uma substância nutritiva. Essa substância nutritiva, obviamente, nutre o embrião, né? E fornece energia para que o zigoto possa começar a se desenvolver. Então, obviamente, a divisão celular, que é a mitose, ela gasta muita energia para acontecer. E essa energia inicialmente vem dessa substância dentro do zigoto, que eu vou chamar de vitelo ou lécito. Olha, entenda, a gente vai revisar várias vezes, tá? Mas vitelo é uma substância nutritiva feita de lipídio e proteína, tá? Uma substância realmente densa, muito pesada, composta de lipídio e proteína. E de acordo com o tipo de animal analisado, o zigoto apresenta uma quantidade e uma distribuição diferente de vitelo, de acordo com a espécie que você analisa. Então entenda, zigoto é a célula-ovo para qualquer animal, ok? Ora, temos dentro do zigoto, já que ele é uma célula, nós temos citoplasma, que é todo o recheio que preenche o interior
da célula, e uma substância chamada de vitelolécito, que é uma substância nutritiva que fornece energia para o embrião poder desenvolver ao longo do desenvolvimento embrionário, né? Só que alguns animais têm mais vitelo, menos vitelo, então isso varia de acordo com a espécie em análise. O vitelo varia em quantidade e também em distribuição dentro do zigoto de acordo com a espécie que nós iremos analisar. Então, recapitulando, zigoto é a célula ovo, ok? Zigoto ou ovo é a mesma coisa. E o zigoto é uma célula 2N diploide, é a primeira que levou à formação do organismo vivo, né? E esse zigoto tem citoplasma, obviamente, já que ele é uma célula, e existe uma substância nutritiva dentro do zigoto, que é o vitelo, uma substância que varia de acordo com a espécie na quantidade e na distribuição. Alguma coisa complicada? Nada, nada. Zigoto é uma célula, ok? E nós temos dois principais componentes nessa célula que eu chamei de zigoto. O zigoto tem citoplasma, que na verdade é a parte da célula que vai se dividir. E existe um componente junto com o citoplasma chamado de vitelo ou lécito. Para nós é a mesma coisa. O que é vitelo? Uma substância nutritiva que fornece energia para que as divisões possam acontecer. A divisão do zigoto, que é a mitose, gasta muita energia para acontecer. Na verdade, essa energia inicial vem de onde? Do vitelo. Vitelo ou lécito é uma substância nutritiva que fornece energia para que as divisões possam acontecer e o zigoto vai se dividindo. A partir dessa ideia, a gente pode começar a pensar um pouquinho o que é divisão, tipos de segmentação do zigoto. Então, vamos pensar mais uma vez. Zigoto tem citoplasma e vitelo. Dependendo da quantidade dos dois, principalmente do vitelo, não só a quantidade, mas a distribuição do vitelo dentro do zigoto, o zigoto vai se segmentar de forma diferente. A partir daqui podemos então pensar no tipo de divisão, no tipo de segmentação que o zigoto vai apresentar. Então vamos começar, né? Quando eu falo segmentação, ou divisão, ou clivagem, para nós é a mesma coisa, né? É a divisão do zigoto, é a segmentação do zigoto, é a clivagem do zigoto, né? Nós temos inicialmente duas principais divisões, a chamada total e a parcial. E cada uma divide-se em mais duas totais, duas parciais, portanto no final temos 4 divisões diferentes de zigoto, dependendo do animal em análise, ok? Nós temos 9 animais do reino animal. Desses 9 animais, temos 4 divisões diferentes para cada zigoto de cada animal, ok? Então são 9 animais e desses 9 animais são 4 divisões de zigoto diferentes. Então, de novo, segmentação ou divisão ou clivagem dá na mesma. É a divisão do zigoto por mitoses, não é isso? Mitoses. Divisão total ou segmentação total, também chamada de holoblástica total ou holoblástica. A parcial é chamada também de meroblástica total ou holoblástica, parcial ou meroblástica. Por que segmentação total? O zigoto vai se dividir totalmente, ele inteiro vai se dividir. A própria palavra indica a ideia, né? Divisão total, o zigoto vai dividir totalmente. E divisão parcial ou segmentação parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir. Então, segmentação total, haverá uma divisão total do zigoto, tá? Ele inteiro vai se dividir. E uma divisão parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir. E nós temos 2 totais e 2 parciais. O total pode ser igual e desigual. O que é uma divisão total igual e total desigual? Gente, total igual divide totalmente em partes iguais, obviamente, né? Divide totalmente em partes iguais. As células têm o mesmo tamanho. Você por acaso lembra as células que são provenientes da divisão do zigoto? Não são os blastômeros? O zigoto se divide em 2 blastômeros, 4 blastômeros, até formar a mórula. Não é essa a etapa inicial da segmentação? Vai do zigoto até a mórula, depois blástula, gástrula e assim de forma sucessiva? Então, porque total igual, o zigoto, né? Divide totalmente em partes iguais, em blastômeros basicamente do mesmo tamanho iguais, né? E total desigual, divide totalmente em partes desiguais, diferentes, algumas maiores e outras menores, blastômeros menores e blastômeros maiores, ok? Então, total igual divide totalmente em partes iguais, total desigual, ele se divide totalmente, porém, em partes diferentes, desiguais, algumas maiores e outras menores. Eu vou lhe mostrar uma por uma, ok?
Aí você fala, mas Dalton, mas por que será que as divisões são diferentes? Acabei de lhe falar, devido à composição do zigoto, a divisão vai ser diferente. O zigoto tem citoplasma e vitelo é uma substância densa. Por ser densa, ela pesa o zigoto e atrapalha a divisão. Sem vitelo, é uma célula mais leve, divide-se de forma mais rápida, né? E com vitelo, é uma célula mais pesada, mais densa, se divide de uma forma um pouco mais lenta. Por isso que é total igual, total desigual, e eu vou lhe mostrar. Divisão parcial, apenas parte do zigoto vai dividir, e são duas parciais, a discoidal e a superficial, ok? Divisão parcial, segmentação parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir. Porque discoidal, apenas o disco vai se dividir, vai se segmentar. Aí você me pergunta, mas Daltinho, o que é disco? Eu vou lhe mostrar o que é o disco. Eu vou desenhar para você ver, colocar uma figurinha e mostrar esse disquinho para você, tá? E segmentação parcial, superficial. Parcial, apenas parte vai se dividir. Superficial, apenas a superfície. A própria palavra indica, né? Parcial discoidal, apenas o disco vai se dividir. E parcial superficial, apenas a superfície vai se dividir. Então temos 4 segmentações diferentes, não é isso? 2 chamadas de totais e 2 chamadas de parciais. Primeiro, repetindo, divisão total. O zigoto divide totalmente. Ele inteiro vai se dividir. Divisão parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir, ok? Divisão total, ele inteiro vai se dividir. Divisão parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir, ok? Aí nós vimos agora, de acordo com o nosso esquema, total igual e total desigual. Divide totalmente em partes iguais, em blastômeros, né, de tamanhos iguais. E total desigual divide totalmente em partes diferentes, algumas maiores e outras menores. É muito fácil, né? E divisão parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir. Parcial discoidal, a divisão acontece apenas no disco. Eu vou te mostrar o que é isso aí, esse disco, tá? E divisão parcial superficial. Apenas parte vai dividir, superficial. Apenas a superfície vai se dividir. Vamos começar um por um, a partir da total igual. Lembrar ainda que essa divisão chamada de total igual, total desigual, também é chamada de holoblástica, ok? Total ou holoblástica para nós é a mesma coisa. Total ou holoblástica, ou seja, total igual é holoblástica igual, total desigual, holoblástica desigual. A parcial é chamada de meroblástica. Então existe a parcial discoidal e a parcial superficial. Então meroblástica discoidal, que é a parcial discoidal, e meroblástica superficial, que é a parcial superficial. Total ou holoblástica, parcial ou meroblástica. Primeira divisão, segmentação total igual ou holoblástica igual. Vamos traduzir mais uma vez, como sempre, né? Total, o zigoto vai se dividir totalmente, igual em partes iguais ou holoblástica igual. O que é que eu tenho, obviamente, que saber sempre para cada divisão que nós vamos analisar? Porque são 4 divisões, né? Total igual, total desigual, parcial discoidal e parcial superficial. Primeiro, o tipo de ovo, que é o tipo de zigoto, né? Qual a composição do zigoto? As características desse zigoto, desse ovo, e quais são os animais que apresentam esse tipo de divisão, ocorrência, né? Então esse ovo, esse zigoto, né, que realiza total igual, ele é chamado de alécito, isolécito e oligolécito. Outra, não é o mesmo ovo, tá? São tipos de ovos que apresentam a mesma divisão. Vamos traduzir? Lécito não é vitelo? Alécito, sem vitelo. Oligolécito, pouco vitelo. Ou não tem ou praticamente não tem. O que é isolécito? Iso quer dizer bem distribuído, de maneira uniforme. Então é um ovo com pouquíssimo vitelo, ou não tem ou quase não tem, e distribuído de uma maneira bem uniforme. Por isso iso, igual. Isolécito, de forma uniforme dentro do zigoto, tá? Animais que apresentam esse tipo de ovo é o nosso caso, mamíferos placentários que apresentam placenta, equinodermos também, como a estrela do mar, ouriço do mar, lírios do mar, e os protocordados, que são os cordados inferiores, como o anfioxo, né? E na verdade essa divisão foi aquela que nós apresentamos algumas videoaulas atrás. Então temos aqui mais
mais uma vez o zigoto, né, o zigotozinho, que se divide em blastômeros, não é isso? Que são as células provenientes da divisão do zigoto. O zigoto, por mitoses, vai se dividir em blastômeros, 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros. Perceba que são blastômeros de tamanhos iguais. O zigoto se divide totalmente, por isso total, em partes iguais, total igual, são células de mesmo tamanho, formando uma mórula bem distribuída. Isso é um ovo alesto, isolesto ou oligolesto que sofreu divisão. Como praticamente não tem vitelo, é uma divisão muito rápida. Agora vamos entender mais uma vez, né? Vitelo é uma substância densa, pesada, formada de lipídios e proteínas. Como esse ovo não tem vitelo, ou praticamente não tem, o zigoto é um zigoto mais leve, é um zigoto menos denso. Como ele é menos denso, a divisão é mais rápida, tão rápida que as células não tiveram tempo de crescer. Então, quando eu comparo o zigoto com a mórula, ambos têm praticamente o mesmo tamanho. Mas você fala, mas Dalton, que estranho. A mórula é um aglomerado de mais de 8 células, de mais de 8 blastômeros. Mas é engraçado, quando nós comparamos nessa divisão total igual, o tamanho do zigoto com o tamanho da mórula, eles são praticamente do mesmo tamanho, porque esse ovo não tem vitelo, ou praticamente não tem. Então é um ovo mais leve, ele é menos denso, porque o vitelo é denso, não é? O vitelo, repetindo, é a gema do ovo da galinha, o que não entra no caso aqui, mas na prática é a gema do ovo. A gema do ovo é o vitelo. Então, na verdade, o vitelo é uma substância densa, pesada, e ela pesa o zigoto. Como esse ovo ou não tem vitelo ou quase não tem, é um zigoto mais leve, um zigoto menos denso, portanto, a divisão será mais rápida. Como a divisão é mais rápida, formando uma mórula basicamente do mesmo tamanho do zigoto, motivo tão rápida que as células não tiveram tempo de crescer e apenas se dividiram. Como só se dividiram e não cresceram, o tamanho do zigoto é basicamente o mesmo tamanho da mórula. Essa é a divisão total igual. Recapitulando, divisão total igual ou holoblástica igual. Eu mostrei para você que algumas ideias devem ser sempre abordadas, né? O tipo de zigoto, o tipo de ovo, o nome do zigoto, o nome do ovo, obviamente, as características desse zigoto, as características desse ovo, né? Que vai se segmentar, que vai se dividir, e a ocorrência, ou seja, quais animais apresentam esse tipo de segmentação, esse tipo de divisão. Na total igual, o ovo foi chamado de alécito ou isolesto ou oligolesto. Não é que é a mesma coisa, né? São ovos que apresentam o mesmo tipo de divisão. Alécito, repetindo, sem vitelo. O isolécito, quantidade balanceada, uniforme de vitelo. Oligolesto, pouco vitelo, né? Apresentei a ocorrência para você, obviamente, e como esse ovo vai se dividir. Repetindo rapidamente, total igual divide totalmente em partes iguais. O que vale a pena ressaltar nessa divisão, que é muito interessante, é que esse ovo não tem vitelo. O vitelo, na verdade, repetindo a ideia, é uma substância nutritiva que fornece energia para que o embrião possa se dividir, possa se desenvolver, não é isso? Agora, na verdade, o vitelo é uma substância densa, ele pesa o zigoto. Ou seja, quando não tem vitelo, o zigoto, vamos dizer assim, é mais leve, a divisão será mais rápida. Quando existe vitelo, como o vitelo é denso, o zigoto é mais pesado, a divisão será, obviamente, um pouco mais lenta. Muito legal, né? Então, vamos repetir a ideia mais uma vez. O vitelo é uma substância nutritiva que fornece energia para que as divisões possam acontecer. Porém, o zigoto que tem menos vitelo é menos denso, portanto, a mitose é mais rápida, porque ele é mais leve, menos denso. Já o zigoto que tem mais vitelo é mais denso, é mais pesado. A divisão ela é mais lenta. Nessa divisão total igual, o ovo é alécito, isolécito, então ou não tem vitelo ou praticamente não tem. Como o vitelo é denso e esse ovo praticamente não tem ou não tem, esse zigoto é leve, portanto a divisão vai ser muito rápida. As mitoses são muito rápidas. Não dá tempo das células crescerem. Então, quando eu comparo o tamanho do zigoto com o tamanho da mórula, eles são praticamente do mesmo tamanho. Mas você fala, mas Dalton, as células se dividiram. A mórula tem de 8 a 12 células, 8 a 12 blastômeros em diante. Mas o grande detalhe dessa divisão é que ela foi tão rápida que os blastômeros não cresceram, apenas foram se dividindo. O volume é praticamente o mesmo. Então, devido à ausência ou quase ausência do vitelo, que é uma substância densa,
Esse zigoto é muito levinho, a divisão foi muito rápida. Tão rápida que não deu tempo das células crescerem. Somente foram se dividindo, o volume é praticamente o mesmo. Então, comparando o tamanho do zigoto com o tamanho da mórula, eles são praticamente do mesmo tamanho. Muito legal, muito bom de observar, né? Próxima divisão, total ou holoblástica desigual. Segmentação total desigual. Vamos lá, divisão total, obviamente o zigoto vai se dividir totalmente, desigual em partes desiguais. O próprio nome já indica a ideia, né? Total desigual divide-se totalmente em partes desiguais, algumas maiores e outras menores. E mais uma vez, o nosso conhecimento se baseia em quê, né? O nome do ovo, o nome do zigoto, as características desse zigoto e o local de ocorrência para esse tipo de divisão. Então, o nome do ovo, heterolécito, também chamado mediolécito ou telolécito incompleto. Na verdade, o nome do ovo se baseia na quantidade de vitelo, na distribuição do vitelo, né? O que é heterolécito? O vitelo se apresenta distribuído de uma forma desigual. Nós veremos, de acordo com o nosso desenho a partir de agora, que parte do zigoto apresenta vitelo e parte não tem. Por isso, hétero, diferente, tá? Parte do zigoto vai apresentar vitelo e parte não vai apresentar vitelo. Mediolécito, quantidade mediana de vitelo, nem muito nem pouco, tá? É uma evolução. Mediolécito, quantidade mediana de vitelo, ou telolécito incompleto. Veremos agora que a próxima divisão tem um ovo telolécito completo, ou simplesmente telolécito. Então, na verdade, o mediolécito é a quantidade mediana de vitelo. Já o telolécito completo é uma grande quantidade de vitelo. Percebeu que é uma evolução de ideias? Então, heterolécito é vitelo distribuído de forma desigual. Mostrarei agora para você que parte do zigoto terá vitelo e parte não vai ter, por isso hétero. E mediolécito, quantidade mediana de vitelo. Perceba que a ocorrência são animais que normalmente se encontram na água, né? Para a gente decorar um pouco mais fácil, vermes, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, anfíbios e alguns peixes. Você vai perceber, de acordo com a próxima ideia, que a maioria dos peixes é a próxima divisão, que é a chamada parcial discoidal, e não essa que é a total desigual, tá? Na total desigual, alguns peixes apresentam essa divisão. Alguns peixes apresentam essa divisão. É fácil perceber que temos aqui mais uma vez um zigotinho, e o zigoto, por mitoses, vai começar a se dividir em blastômeros. O interessante notar é que até a segunda divisão, com a terceira geração de células, aparenta ser total igual. A partir de agora, da terceira divisão em diante, o vitelo ele se acumula na parte de baixo das células, que é o chamado polo vegetativo. Ou a parte de baixo da célula é o polo vegetal. E a parte de cima é o polo animal, não é isso? A parte de baixo é o polo vegetal ou vegetativo e a parte de cima seria o polo animal. O vitelo se acumula no polo vegetativo e não tem vitelo no polo animal, por isso hétero, diferente. Vitelo embaixo no polo vegetativo e em cima no polo animal nós não temos vitelo. O interessante é, o vitelo não é pesado? Por isso que ele desce. Por ser denso, por ser pesado, ele desce, se acumula na parte de baixo da célula, que é o polo vegetativo, ok? Então a parte de baixo é mais densa porque tem vitelo e a parte de cima, que é o polo animal, é menos densa porque não tem vitelo. Como embaixo tem vitelo, a divisão será mais lenta porque essa região é mais densa. E em cima, como não tem vitelo, divisão mais rápida, bem mais rápida porque não tem vitelo, ela é mais leve, ela é menos densa, originando blastômeros de tamanhos diferentes. Vamos pensar. Se embaixo tem vitelo, a região é mais densa, divide-se mais lentamente. Como a divisão é mais lenta, isso proporciona tempo para que as células possam crescer e se desenvolver, ficando maiores. Obviamente, como em cima não tem vitelo, nessa parte superficial ele é mais leve, menos densa, a divisão será mais rápida, tão rápida que não proporciona tempo para que as células possam crescer, ficando, portanto, menores. Obviamente, as maiores cada vez maiores e as menores cada vez menores. Então, obviamente, a região de baixo, como tem vitelo, repetindo, ela é mais densa, portanto, mais pesada, a divisão será mais lenta, o que proporciona tempo de crescimento para as células. Essas maiores são chamadas de macrômeros. Blastômeros maiores são chamados de macrômeros. Já aquela região que não tem vitelo é mais leve e menos densa, divisão mais rápida, não proporcionando tempo de crescimento para as células, ficando, portanto, menores. Blastômeros menores, micromenores, micrômeros, formando uma mórula totalmente desigual. Divisão total, o zigoto se dividiu totalmente
totalmente desigual em partes desiguais, algumas menores, outras menores, micrômeros e macrômeros. Vamos repetir. Nessa divisão total desigual, o nome está falando, né? Total desigual. Dividiu totalmente em partes diferentes, né? O ovo foi chamado de heterolésto, quer dizer, hétero, vitelo misturado, né? É uma parte vai ter vitelo e outra não vai ter. Vitelo distribuído de uma forma desigual dentro do zigoto, tá? Também chamado mediolésto, quantidade mediana de vitelo, ou telolécito incompleto. A próxima divisão, que é a parcial discoidal, é o telolécito completo, também chamado megalécito, vai ter muito vitelo. Esse, na verdade, então, é um intermediário entre aquele que não tem e aquele que tem muito, é um mediolécito, quantidade mediana de vitelo ou telolécito incompleto. Eu mostrei para você que o zigoto vai se dividindo em tamanhos diferentes, né? Por quê? O vitelo, por ser denso, ele desce e acumula no polo vegetativo das células. Você percebeu que as duas primeiras divisões, o zigoto dividiu-se em 2 blastômeros, em 4 blastômeros, até 4 blastômeros, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, tá? A partir daí, da terceira divisão em diante, na verdade, é que você percebe que o vitelo se acumula embaixo, no chamado polo vegetativo. Em cima, polo animal, embaixo, polo vegetal, tá? Então, qual que é o grande detalhe da aula? O vitelo, por ser pesado, ele desce. Claro, ele não vai flutuar, porque ele é pesado. Então, ele vai descer, não vai? Ele se acumula embaixo, porque ele vai descer, porque ele é pesado, no chamado polo vegetativo. E o vitelo, por ser denso, não atrapalha a divisão, ela não fica mais lenta. Isso que é o legal. Como em cima não tem vitelo, em cima divide mais rápido. Blastômeros menores, porque não crescem, não dá tempo de crescer. Já embaixo, como tem vitelo, divisões mais lentas, porque o vitelo é denso, deixa a parte de baixo um pouco mais pesada, né? Divisões mais lentas, as células crescem e ficam maiores. Isso é muito legal. Vamos de novo? Na parte de baixo, no polo vegetativo, vai se acumular vitelo, ok? O vitelo, por que o vitelo acumula embaixo? Porque ele é denso, porque ele é pesado. Ele vai descer. Então, em cima não tem vitelo, embaixo vai ter. Por isso, heterolésto. Diferente, em cima não tem, embaixo tem. Então, o vitelo vai descer porque ele é denso, não é isso? Como em cima não tem vitelo, é sem vitelo, no polo animal, ela se divide mais rápido, não sobrando tempo para que as células possam crescer. Dividem tão rápido que ficam pequenas, elas não crescem. Lembra a divisão passada, né? Agora, na parte de baixo, polo vegetativo, que tem vitelo é denso, desce e deixa a parte de baixo mais pesada. Divisões mais lentas, proporcionando tempo para que as células possam crescer, ficando, portanto, maiores. No final, tem uma mórula com blastômeros pequenos e blastômeros grandes, que são chamados micrômeros e macrômeros. Então, mórula com blastômeros, células com tamanhos diferentes, é a total desigual. As menores são micrômeros, as maiores são macrômeros. Próxima divisão, parcial discoidal. Segmentação parcial discoidal. Parcial quer dizer apenas parte do zigoto vai se dividir. Divisão discoidal, apenas o disco vai se dividir, certo? Antes foi total igual, total desigual. Total igual se dividiu totalmente em partes iguais, total desigual. O zigoto se dividiu totalmente em partes diferentes. Agora a divisão é parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir. Discoidal, apenas o disco vai se dividir. O ovo é chamado de megalécito. Lembrar que ovo ou zigoto é a mesma coisa, certo? Então megalécito, muito vitelo. Também chamado de telolésto ou telolésto completo. Não é obrigatório o termo completo, não. Então basta falar telolésto para ser completo. Então megalécito, muito vitelo, e telolésto ou megalésto é a mesma coisa. É um ovo com grande quantidade de vitelo dentro do ovo. Você conhece como gema. Pode perceber que esses animais são animais que em geral botam ovos. Répteis, aves, a maioria dos peixes agora se engloba nessa ideia na parcial discoidal, e o chamado mamífero monotremado. Você lembra o que é um mamífero monotremado? Ornitorrinco, mamíferos que botam ovos com casca. Então perceba que essa divisão é típica de animais que botam ovos com casca. O zigoto, então, é o megalécito, muito vitelo, é a gema do ovo, tem uma grande quantidade de vitelo, e acontece principalmente em animais que botam ovos com casca, certo? Analisando a figura é muito fácil de perceber. Está aqui, obviamente, o ovo, a clara, né? Na verdade, clara ou albúmen, pela proteína albumina, grande quantidade de albumina na clara, clara ou albúmen. Aqui fibras que centralizam a gema no meio do ovo. Essas fibras são chamadas de chalasa ou calasa.
elas centralizam a gema no meio do ovo e perceba que existe uma coisinha pequenininha em cima da gema. Você no seu dia a dia enxerga quando quebra um ovo uma coisinha branquinha em cima da gema, é aquela coisinha branquinha lá, tá? Aquilo se chama cicatrícula, na verdade, aquilo é citoplasma, porque o resto não é vitelo. A gema é vitelo, grande quantidade de vitelo e apenas um pouquinho de citoplasma que fica na cicatrícula. É aquela coisinha branquinha que você encontra em cima da gema, que fica com nojo às vezes, pegando garfo, querendo furar, certo? Aquela coisa branquinha em cima da gema se chama cicatrícula. Se o ovo for fecundado, a cicatrícula vai desenvolver e essa região forma uma mórula. Olha que legal, aonde aparece a mórula? Apenas aquela coisa branquinha que você encontra em cima da gema que é o vitelo. Aquela coisa branquinha chamada de cicatrícula, na verdade, aquilo é citoplasma, que ao sofrer fecundação, obviamente vai formar um zigotinho que vai começar a se dividir por mitoses. Aquela coisa branquinha forma uma mórula. E ao formar a mórula, perceba que ela é meio arredondada. Por ser meio arredondada, foi chamada de disco. É um disco embrionário. A divisão só acontece na cicatrícula, por isso parcial. E como aparece na forma de disco, parcial discoidal. Fácil, não é? De novo, o vitelo é a gema, e em cima dela uma películazinha branquinha chamada de cicatrícula. Lá o zigoto vai se desenvolver formando uma mórula arredondada em forma de disco, que foi chamada de disco embrionário. Por isso parcial discoidal, apenas parte vai se dividir, no caso da cicatrícula, discoidal, porque a mórula lembra um disco, por isso parcial discoidal, típica de animais que botam ovos. Bom, você percebeu que nessa divisão, chamada de parcial discoidal, ela aconteceu essencialmente em animais que botam ovos, né? Ovos com casca, répteis, aves, a maioria dos peixes, mamíferos monotremados, que é um mamífero monotremado que bota ovo com casca, você conhece como ornitorrinco, né? Então vamos recapitular, vamos bater um papinho. Esse ovo é chamado de megalécito, muito vitelo, ou telolécito, ou telolécito completo. Basta falar telolécito, ou, vamos lá, megalécito, muito vitelo. O que é um muito vitelo? É a gema do ovo. Então na prática, quando você observa um ovo quebrado, obviamente, aquela gema enorme, amarelada, laranjada, que você sempre visualiza, é o vitelo. Então, tem uma grande quantidade de vitelo. O citoplasma nessa divisão é aquela coisa branquinha que você encontra em cima da gema quando você quebra um ovo. Você quebra um ovo, você olha para a gema e tem uma coisinha branquinha que você fica cutucando com um garfo ali, querendo arrancar, não é assim? Morde nojo. Pra que isso? Não faz sentido, né? Aquela coisinha branquinha é plasma, é citoplasma, tá? Se houver fecundação, é ali realmente que o zigoto vai se desenvolver, ok? Mas não tem nada ali por enquanto, vamos supor que não haja nada fecundado, tá? Então aquela coisa branquinha é apenas citoplasma. Se houver fecundação, aquela coisa branca em cima da gema chamada de cicatrícula, é lá que o zigoto realmente vai ser formado e vai começar a se dividir. Toda a gema em volta daquela coisa branquinha é o vitelo, por isso megalécito, muito vitelo, que vai nutrir o embrião, auxiliando no seu desenvolvimento. Então, se houver fecundação, aquela coisa branquinha em cima da gema, chamada cicatrícula, é lá que a divisão vai acontecer. Por isso, parcial, que só acontece lá. Por que parcial discoidal? Quando o zigoto começa a dividir, forma-se uma mórula um pouco arredondada, que lembra um disco. Por isso, parcial discoidal. A divisão acontece apenas lá na cicatrícula, formando o disco. Repetindo, é um ovo megalécito a parcial discoidal, com muito vitelo, que seria a gema do ovo, e aquela coisa branquinha em cima da gema é o citoplasma, tá? Chamada cicatrícula. É lá que a divisão vai acontecer. Se houver fecundação, aquela coisa branquinha em cima da gema, lá se formará a mórula, que parece um disquinho. Por ser meio redondinha, parcial discoidal, que resultará na formação do disco. Última divisão, parcial superficial. E chegamos na última divisão, né? Segmentação parcial superficial. Vamos recapitular? Vimos total igual, o zigoto se divide totalmente em partes iguais. Total desigual, o zigoto se divide totalmente em partes desiguais, diferentes. Vimos a parcial discoidal, apenas parte vai se dividir, o disco vai se dividir, por isso parcial discoidal, típico de animais que botam ovos com casca. E por último, a parcial superficial, apenas parte vai se dividir e a superfície vai se dividir. O ovo é chamado de centrolécito. Ovo, pela última vez, ovo ou zigoto para nós é a mesma coisa, tá? Olha que legal, centrolécito, vitelo no centro.
Legal, né? Percebe que é uma quantidade mediana de vitelo. Parece muito com o chamado ovo heterolesto ou mediolesto. É uma quantidade mediana de vitelo, né? Porém, centrolécito, o vitelo fica no centro do zigoto. Vamos pensar? O zigoto não tem citoplasma e vitelo? Se o vitelo está no centro, cadê o citoplasma? Na superfície. E não é apenas o citoplasma que vai se dividir? Parcial superficial. Apenas o citoplasma localizado na superfície é que vai se dividir. Isso ocorre basicamente em insetos, ok? Perceba de acordo com o nosso desenho, no último desenho aqui, ó, que é mais fácil de você enxergar, o vitelo é essa parte amarelada, viu que ela fica no centro, por isso centrolécito. E perceba que nesse finalzinho, as células que se dividiram ficam apenas aonde? Na superfície, portanto apenas a superfície se dividiu, por isso parcial superficial. Apenas a superfície vai sofrer segmentação. Mas vamos pensar um pouquinho, o primeiro desenho, isso é um zigoto, obviamente, com um núcleo centralizado. Perceba no primeiro para o segundo desenho que esse núcleo sofreu várias mitoses, são chamadas de endodendro, endomitoses. Perceba que a partir da divisão dos núcleos do zigoto, vários núcleos vão surgindo, né? E de acordo com os desenhos finais, esses núcleos migram para a superfície. E esses núcleos migrando para a superfície sofre divisão. Legal, né? Bem diferente. Quer dizer que o zigoto apresenta um núcleo central que vai se dividindo. São mitoses dos núcleos, né? E os núcleos, ao se dividirem, migram para a superfície. E esses núcleos migrando para a superfície acabam segmentando a superfície. Por isso, parcial, apenas a superfície vai se dividir, e superficial, a superfície está se dividindo. Vitelo no centro, ovo centrolesto, e citoplasma na superfície que sofreu divisão. Por isso, parcial, superficial. Os núcleos se dividem e migram para a superfície. Ao chegarem na superfície, a superfície sofre divisão. Por isso, parcial, superficial. Bem, você percebeu que nessa última divisão é um pouquinho diferente, né? É a chamada, então, parcial superficial. Ela acontece na superfície, como acabamos de ver, de visualizar, né? Vamos bater um papinho. Ela acontece essencialmente em insetos, né? Insetos. O ovo foi chamado de centrolécito, quer dizer, vitelo no centro. Vitelo no centro, citoplasma na superfície. Quem divide? Não é o citoplasma? Parcial superficial, parcial superficial. Apenas a superfície vai dividir. Onde está o citoplasma? Na superfície. Ovo centrolécito, vitelo no centro. É fácil de pensar, né? Acontece essencialmente em insetos. Vamos bater um papinho. Esse ovo parece mais com aquele ovo chamado de mediolécito, quantidade mediana de vitelo, porém lá a divisão foi um pouco diferente, né? Lá foi total desigual. Aqui parcial, superficial. Parcial, apenas parte vai dividir. Superficial, apenas a superfície vai se dividir. Você percebeu que existe vitelo no centro e citoplasma na superfície. Dentro do vitelo existe um núcleo que vai se dividir várias vezes, tá? E esses núcleos no final migram para a superfície, segmentando a superfície. Por isso, parcial superficial, apenas a superfície vai se dividir. Ovo centrolécito, vitelo no centro, citoplasma na borda, na superfície. Núcleos vão se multiplicando dentro da parte central, que é o vitelo, migram para a superfície, segmentando a superfície. Agora a pergunta legal, você percebeu que no final, essa estrutura resultante não parece com uma mórula. É uma blástula, ou seja, essa divisão chamada parcial superficial não apresenta etapa de mórula, ela pula direto para a próxima etapa da embriologia, que você conhece como blástula. Espetacular observação, tá? Então nessa divisão você percebeu que não há formação de mórula e sim direto formação de blástula. E fechamos, portanto, as 4 divisões. Vamos recapitular? Total igual divide totalmente em partes iguais. Total desigual totalmente em partes diferentes. Blastômeros menores, blastômeros maiores, micrômeros e macrômeros, né? E as parciais, parcial discoidal, que acontece em animais que botam ovos com casca, aquele gemão grandão, seria grande quantidade de vitelo, ovo megalécito, e a última agora, parcial superficial, apenas a superfície vai se dividir. Por quê? O citoplasma fica na superfície e vitelo no centro. Isso acontece em insetos.
fechamos as divisões, fechamos tipos de segmentação. Muito legal. Mostrei para você o nome de cada zigoto, o nome de cada ovo, a distribuição e a quantidade de vitela em cada tipo de ovo que nós analisamos. Mostrei desenhos para você como a divisão realmente ela vai acontecer e quais animais principalmente apresentam esse tipo de segmentação. Ok? Muito legal. Obrigado pela sua atenção mais uma vez. Tomara, como sempre, ter colaborado com você. Vamos nos vendo, vamos nos falando, tá? Mais uma vez, beijão do Daltinho para você. Até a próxima aula. Tudo de bom, bom estudo. Tchau.